Ei, gente, tudo bem? Eu sou a Paula, sou professora de História e essa é a nossa primeira aula juntos aqui no Explica Enem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre absolutismo, o conceito e os teóricos. Então nós vamos entender o que foi o absolutismo e quais foram os caras que pensaram sobre isso. O absolutismo ele foi um processo de centralização política nos reinos europeus, no qual todo o poder se concentrava nas mãos do rei. Teve um cara que explicou isso muito bem, um cara da época, que foi o rei Luís XIV da França. Ele disse, o Estado sou eu. Ou seja, ao rei pertencia todas as coisas, inclusive o Estado, inclusive aquele país. Né? País é o nome que a gente dá hoje para essas regiões. O Estado moderno, o que diferencia esse Estado moderno para a época medieval? O que diferencia esse rei absolutista para o rei medieval? O rei medieval, ele tinha dependência do exército, ele era mais um entre os nobres. O rei absolutista, ele centraliza a política. Então, ele não é mais um entre os nobres, ele é diferenciado dos nobres. Ele tem uma diferenciação social. Ele consegue impor, né, com essa centralização política, ele consegue impor a justiça, uma moeda e uma legislação. Então, ele consegue fazer leis para aquele estado. Leis que beneficiem, claro, a ele próprio. Ele também fortalece o sistema de impostos. Através dos impostos é que o rei acaba se sustentando, tanto o país, tanto esse estado, quanto o exército que ele vai ter necessidade, né? Então aí tem militarização da realeza. O rei passa a ter um exército que recebe por isso para defender tanto o seu poder internamente quanto externamente. Os comerciantes, eles são parte fundamental dessa sociedade, porque através deles, né, através dos impostos que eles recolhem, é que o rei consegue se sustentar. O comércio nessa época é o que mais gera riquezas para os estados modernos. A população pobre permanece da mesma forma, não existe alteração, permanece miserável, vítimas de fome, de peste. Então, assim, eles se revoltam várias vezes, né? Existem várias revoltas fortemente reprimidas pelo exército real. Existia na composição social desses estados modernos o caráter religioso. Através da religiosidade, o absolutismo também se demonstrava. A religião oficial era a religião do rei. E aí, os súditos que pregassem, né, ou que vivessem outras religiões, poderiam ser perseguidos. Analisando, então, os teóricos absolutistas. O Nicolau Maquiavel, ele escreveu esse livro, chamou O Príncipe. Para o Nicolau Maquiavel, o poder real estava totalmente acima de qualquer outro poder, inclusive o da igreja. O Maquiavel foi o primeiro cara que escreveu fora do pensamento da ética cristã. Para ele, a manutenção do poder e a ampliação do poder do rei era o objetivo fundamental do rei e do exército real. Né? Então, para manter o seu poder, o rei poderia usar de qualquer coisa, inclusive da guerra. E o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele considerava que o homem era naturalmente egoísta e possessivo, e o Estado deveria existir para impor-lhe freios, para colocar freios nesses pensamentos egoístas e possessivos. O Estado, para o Hobbes, ele é fruto de um contrato no qual os homens transferem para o soberano o direito de governo, em prol da paz e da segurança, inclusive o direito de propriedade. O Hobbes diz: o bem do soberano e do povo não podem ser separados. Caso isso aconteça, é legítimo o uso, né? É o direito à rebelião. O Hobbes escreveu esse livro aí, Leviatã, que é sobre um monstro dos mares. E por último, o Jacques Rousseau. Ele defendia a monarquia como um regime ideal de governo, bem como o poder divino dos reis. Para ele, o rei não devia governar por paixão ou por capricho, só deveria prestar conta dos seus atos a Deus. Ele escreveu: quanto menos contas o rei tiver que prestar aos homens, mais terá que prestar a Deus. Gente, esses são os principais teóricos, os conceitos fundamentais do absolutismo. Qualquer dúvida, tem o plantão de dúvidas. Não deixem de ler na apostila sobre essa matéria. A leitura é muito importante na história, viu? Não deixe de entrar em contato com a gente, qualquer dúvida. Muito obrigada, até a próxima aula.